Chegamos na lição de número 7 com o título Eu sou a ressurreição e a vida. Essa lição vai trazer a luz aos nossos corações, porque através da história da ressurreição de Lázaro, Jesus Cristo está deixando bem claro, quando ele fala assim, eu sou a ressurreição e a vida, porque os judeus já criam na ressurreição do último dia, e eles criam corretamente, mas Jesus Cristo, quando ele chega e ressuscita uma pessoa que está morta há 4 dias, nunca na história houve um milagre tão extraordinário, porque nós vamos ver os profeta Elias, profeta Eliseu, nós vamos ver ressurreição que houve lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que Paulo também operou este milagre, nós vamos ver no decorrer da história milagres de ressurreição, mas ressuscitar um homem morto há 4 dias é a prova de que Jesus ele é a ressurreição. Então quando a mulher Marta ali, Maria, deixou claro dizendo, nós cremos na ressurreição sim, ele vai ressuscitar no último dia, aí Jesus deixa claro, ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então o texto áureo nosso está em São João, capítulo de número 11 e versículo de número 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Verdade prática, o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a promessa bíblica. Leitura bíblica em classe se encontra em São João, capítulo 11, versículo 14, depois versículo 15, versículo 17 ao 21, depois o versículo 23 ao 27. Nós vamos agora começar a nossa aula, vamos para a nossa introdução, e essa lição ela é importante, ela é esclarecedora, viu? Então aqui na nossa introdução está dizendo, o encontro de Jesus com Marta ao chegar a Betânia revela aspectos especiais que poderão edificar a nossa vida espiritual por meio do estudo da palavra de Deus. Nesta lição iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Então nós vamos ver que houve ali um propósito do Senhor Jesus Cristo, por quê? Porque ele estava distante ali daquela aldeia, estava distante ali daquele episódio, e quando ele recebe aquela notícia, ele nos dá a entender que era muito bom estar distante, por quê? Porque agora ele vai levar um tempo a chegar lá, vai mostrar o poder dele, a graça e a misericórdia dele, e que se ele estivesse lá, com certeza ele seria constrangido pelo amor que ele tinha àquela família, a ressuscitar aquele homem, ou talvez curá-lo já na sua enfermidade, e o poder de Deus não seria manifesto através da enfermidade, da morte daquele homem. Então veja bem que Deus tem propósito em tudo. Na parte primeira, o propósito de Jesus. No item 1, recebimento da notícia sobre Lázaro. Nos evangelhos de Jesus, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição, incluindo o filho da viúva de Naim, o filho a filha de Jairo, né? Então nós vamos ver que houve muitos milagres, mas este milagre aqui a respeito da ressurreição de Lázaro é um milagre qual nós estamos abordando, ele é um milagre extraordinário, mais ainda extraordinário. Este é o último dos 7 milagres encontrados no Evangelho de João e representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. Então o capítulo 11 liga-se ao contexto do capítulo 10, em que Jesus se afasta de Jerusalém após uma tentativa de prisão e se dirige para além do Jordão. Então Jesus, muitas das vezes ele foi ameaçado de morte, muitas vezes foi ameaçado de prisão, mas ainda não é chegada a sua hora, né? Então ele ia para outros locais, fazia a obra. Ao ser informado sobre a morte, sobre a doença de Lázaro, Jesus estava já a leste do Jordão e levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto já há 4 dias. Então Jesus deixou claro, né, que essa distância qual ele estava foi muito interessante para o milagre qual estava qual ele estava para realizar, para que o poder de Deus, né, para que se mostrasse até mesmo aos seus discípulos o poder que Deus tem em operar através da vida do Senhor Jesus. No item 2 aqui, o desapontamento de Maria e Marta. O versículo 3 expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-las, devido ao carinho e amizade que o nosso Senhor Jesus tinha com aquela família de Betânia, pois ele os amava e elas desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente, né?
né? Então, diz a Bíblia, né, em São João 11:5, ora, Jesus amava Maria e a sua irmã e a Lázaro. Então, era uma família que ele estava sempre ali com eles, sempre convivendo, sempre passava por ali, eles o recebiam juntamente com seus discípulos. No entanto, a visita dele no tempo em que Marta e Maria, no tempo delas, não se concretizou. É fundamental destacar que a vontade soberana de Deus não está sujeita a circunstâncias humanas, por mais difícil que seja. Então, muitas vezes nós achamos que Deus está atrasado, muitas vezes nós achamos que Deus está errado, muitas vezes nós achamos que Deus deveria ter falado, feito assim ou assado. Então, muito cuidado, porque nós vamos ver aqui no item 3, olha só, o tempo divino. Marta e Maria acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. Então, se Jesus, então, ela fala assim, Jesus, se tu estivesses aqui, se. Então esse se traz muita confusão mental em nós. Muitas vezes nós falamos assim, mas se Jesus tivesse feito assim, se eu tivesse feito assim, o passado já passou, viva o presente, seja abençoado em nome de Jesus. Tudo que aconteceu, se Deus permitiu que acontecesse, algo positivo ele vai trazer sobre a sua vida, um amadurecimento, um conhecimento, né, uma experiência. Então tudo o Senhor Jesus vai trazer. Ele diz a Bíblia, né, que ele reveste a maldição e bênção. Fique o seu coração em paz, viu? No entanto, o plano do Pai não coincidia com o delas, apesar da desilusão e da tristeza de Marta e Maria, que Marta e Maria haviam vivenciado, né? Uma experiência extraordinária estava ali prestes a acontecer, ou seja, elas imaginaram assim, não, Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão seria curado, talvez seria ressuscitado, mas o milagre que Jesus iria realizar ainda era muito maior. Então nós temos que crer que o Senhor está trabalhando e que o milagre ainda maior pode ser realizado. Contudo, Jesus Cristo estava prestes a realizar um magnífico milagre, né? Um milagre tão extraordinário que nunca antes se havia ouvido um milagre tão grande, porque a ciência explica que a pessoa depois de morta, ainda depois de 3 dias, né, por exemplo, a unha cresce. Então havia-se um costume antigo de se velar a uma pessoa durante 3 dias para ter certeza que é porque a pessoa estava morta. Agora este milagre extraordinário, Lázaro está morto com 4 dias de morto, tanto é que a sua irmã diz, Senhor, quando ele fala tirai a pedra, ela fala assim, Senhor, já está cheirando mal, ou seja, Senhor, não tem como o Senhor se despedir do corpo de Lázaro, se despedir de Lázaro, não tem como abrir esse sepulcro, não tem como retirar essa pedra. Por quê? Porque ele está cheirando mal. E Jesus diz, né, Marta, Marta, já não tinha dito que se creres verás a glória de Deus? No item 2, o encontro de Marta com Jesus. No item 1, parte 2, né, no item 1 agora, o encontro. O versículo 20 descreve o momento em que Marta se encontra com Jesus, assim que soube que o Senhor Jesus estava na cidade. Então Marta corre primeiro, né, e a irmã de Maria, que é Marta, corre ao encontro dele, ao vê-lo expressou sua convicção de que se o mestre estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Então ela deixa claro, né? Disse-lhe Marta, se tu estivesses aqui. Então esse se traz muita tristeza para nós, muita angústia, né? Fica sofrendo com o passado. Jesus afirmou que ele iria ressuscitar, então ele diz, ele vai ressuscitar. Então quando ele fala vai ressuscitar, ela crê assim que vai ressuscitar, porque ela diz assim, ó, sei que tudo quanto pedis a Deus, Deus te concederá. Mas ela entendeu que ele ressuscitava na ressurreição do último dia. Então Jesus diz assim, né? Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E a doutrina dela estava correta. Mas a de Jesus é mais abrangente, a doutrina dela está correta, Jesus realmente vai ressuscitar as pessoas no último dia, mas ele deixa claro para ele, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então por que Jesus Cristo operou esse milagre? Para que eles entendessem que ele é a ressurreição. No último dia as pessoas vão ressuscitar, sim, mas por quê? Porque ele é a ressurreição e a vida. No item 2, quando Lázaro ressuscitará, né? Pergunta, o diálogo entre Marta e Jesus revela, né, a crença, o entendimento, né, da doutrina da ressurreição dos últimos dias, que é a doutrina correta do judaísmo, também feita por Jesus, confirmada por Jesus, né? Então eu sei que ele há de ressuscitar. Marta deixa claro. Contudo, Jesus não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição do último dia, mas Jesus está deixando claro, né? Eu sou essa ressurreição. Jesus, eu sei que meu irmão vai ressuscitar lá na ressurreição do último dia. Jesus quis dizer assim, não, vai mesmo. Mas por que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia? Por que os justos vão ressuscitar na ressurreição do último dia? Por que no arrebatamento da igreja, num abrir e fechar de olhos, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, os que estão vivos serão transformados e juntamente subirão ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Por quê? Porque Jesus é a ressurreição e a vida. É isso que ele estava deixando claro, viu? No item 3 aqui, a
promessa de vida. Na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, encontramos pelo menos duas lições valiosas. Primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida, ao se identificar, né, como a ressurreição, e ele coloca-se como fonte de toda a vida, tanto no plano material como espiritual. E segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim. Então ele fala, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Assim sendo, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, eles recebem uma abundância de vida em todos os sentidos. Então você tem a vida plena agora. Então ele fala, né, eu sou a ressurreição e a vida. Ele também fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É vida plena, é vida abundante. Foi o que ele falou, né, que a mulher samaritana. Rios de água viva fluem do nosso interior. Parte 3 e última, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. A ressurreição do corpo, não tem a ressurreição do corpo. O milagre da ressurreição física de Lázaro, realizado por Jesus, não foi o único. Como já observamos, outros milagres semelhantes estão registrados na Bíblia Sagrada. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer, em São João 5 está contando essa história, né? O nosso Senhor Jesus menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentam mais a morte, ou seja, a ressurreição do último dia, a ressurreição no dia do arrebatamento da igreja. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, nós que estamos vivos seremos transformados, subiremos ao encontro do Senhor nos ares, diante da última trombeta, porque a trombeta soará. Isso é um ensinamento trazido pelo apóstolo Paulo. Então nós vamos ressuscitar num corpo glorioso, ou transformar no corpo glorioso aqueles que estão vivos, né, no arrebatamento da igreja, e viveremos eternamente com o Senhor Jesus. Essa é a promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 20 deixa bem claro, né? E viu um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu o céu e a terra, não se achou lugar para eles. Ou seja, agora é a ressurreição final. Nós temos a ressurreição no arrebatamento da igreja, dos salvos, dos justos. Agora nós temos lá no final no final do milênio, que nós teremos o arrebatamento da igreja. Nós entendemos assim, os que são pré-tribulacionistas, arrebatamento da igreja, grande tribulação, vinda do Senhor Jesus Cristo, visivelmente sob o Monte das Oliveiras ali para estabelecer o seu milênio, juntamente com seus santos e anjos, um período de 1000 anos, Jesus reinando aqui na terra. E no final desses 1000 anos, agora vem o juízo final, que é aqui em Apocalipse capítulo 20, e diz, né, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, abriu-se os livros, e abriu-se outro, então, livros, que são toda a história da pessoa, todas as obras da pessoa, e abriu-se o outro livro, que é o livro da vida, para ver se a pessoa está escrita no livro da vida, e os mortos foram julgados segundo as coisas que estavam escritas segundo as suas obras. Então todos vão ser julgados segundo as suas obras, tanto os salvos que vão ter galardão segundo as obras, tanto as pessoas que vão passar a eternidade no lago de fogo segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então o próprio inferno é lançado no lago de fogo. Eu costumo brincar que o lago de fogo é um inferno para o inferno, tá? Então esta é a segunda morte. Qual é a segunda morte? É a morte eterna, está separado eternamente de Cristo, vivendo eternamente ali no lago que arde com fogo e enxofre. E aquele que não foi escrito, não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então essa é a palavra do Senhor. Essa orientação da Bíblia Sagrada. No item 2, da morte para a vida. Na conversa entre Jesus e Marta também se evidencia a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo. A expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26 por Jesus, né, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. Então nós entendemos que a morte física ela é uma passagem para a vida eterna. É claro que ninguém quer morrer. É claro que a morte, né, ela é algo que vai trazer um sofrimento momentâneo, um sofrimento passageiro. Então por isso que a morte é uma passagem. A morte que nós entendemos, então, que a morte é uma passagem para a vida eterna. Agora, essa vida eterna, ela pode ser com Cristo ou sem Cristo. Mas quem vai diferenciar isso? Ninguém vai diferenciar isso. Isso aí é que está na palavra do Senhor, não é que ninguém vai diferenciar. Nós temos hoje a oportunidade de aceitar Jesus. Não é placa de igreja, as pessoas confundem. O pastor quer levar as pessoas para a igreja dele. Não tem igreja para levar alguém para a minha igreja. Quem tem igreja é Jesus. Ele tem igreja. Ele quer levar você para a igreja dele. Ele é a única igreja. Ele diz, né, que ele é o cabeça da igreja. A igreja é dele. A igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo. É o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Desde Abel, desde Abraão.
Abraão, desde Davi, desde Sansão, desde todos os profetas, patriarcas, desde os apóstolos. Então todos estão inseridos no corpo de Cristo místico, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então ele é a ressurreição e a vida. Jesus é tudo para nós. Precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz, né, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. No item 3, uma viva esperança, o relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus abordou o tema da morte de entes queridos. Então ele sentiu isso também, porque ele chorou diante do túmulo de Lázaro, né? Antes dele falar para Lázaro, Lázaro, sai para fora, ele chorou. E todos ficaram ali, né, interrogando, indagando, dizendo, mas se ele estivesse aqui, ele ama tanto Lázaro, ele já fez tanto milagre. Então Lázaro não iria morrer, mas agora um milagre maior vem, ele fala, Lázaro, sai para fora. E ele sai envolto, né, naqueles lençóis. Então ele sai, ele chega ali flutuando, ele para naquele, a morte traz ele de volta até na porta do túmulo, e Jesus diz assim, desatai-o. Então foi um milagre extraordinário, tão extraordinário, que todos os inimigos de Cristo, os fariseus, os escribas, eles ficaram apavorados com aquilo e procuravam um jeito agora de matar Lázaro novamente. Por quê? Porque Lázaro é uma testemunha de um grande milagre, de um milagre extraordinário. Amém? Em conclusão, essa lição explorou o diálogo entre Jesus e Marta, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria, juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda, que Jesus, ele é a ressurreição, e que no último dia ele vai trazer a ressurreição para aqueles que o servem, para aqueles que o adoram, para aqueles que morreram em Cristo, vão ressuscitar em corpo glorioso, semelhante ao corpo dele que ressuscitou o terceiro dia no corpo glorioso. E este corpo glorioso nunca mais terá fome, sede, nunca mais terá essas necessidades básicas, ainda que o corpo glorioso vai se alimentar, viu? Vocês lembram que no corpo glorioso Jesus assou peixe na beira da praia para os seus discípulos? Lembram disso? Então o nosso corpo glorioso, Jesus disse que nós seremos semelhantes aos anjos, não igual, viu? Mas semelhantes aos anjos. Então é uma profundidade muito grande, muito maravilhosa, e que nos faz estar mais ainda alegres e permanecer ainda mais firmes em Cristo. Amém? Vamos para as nossas perguntas. Número 1. O que é que João 11:3 revela? Ele expressa, né, a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-las. Então elas estão ansiosas, se ele chegasse, se ele estivesse aqui. Pergunta 2, qual é a primeira lição encontrada na resposta de Jesus a Marta? Então primeiro é a soberania do Filho sobre a morte e a vida, ao se identificar como ressurreição. Então ele falou assim, mas eu sou a ressurreição e a vida. Pergunta 3, qual é a segunda lição contida na resposta de Jesus a Marta? Então é a primeira. Qual que é a segunda? Segunda, que existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim. Então ele fala, quem crê em mim. Então a promessa é verdadeira sim, mas para quem crê em mim. Pergunta 4, o que indica a expressão nunca morrerá? Então essa expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, jamais experimentará a morte espiritual, ou seja, viverá eternamente com o Senhor Jesus. Pergunta 5, qual é a nossa esperança de vida, a nossa esperança viva? A ressurreição de Lázaro, ela evidencia concretamente que também Jesus ressuscitará dentre os mortos todos os salvos. Então essa é a nossa viva esperança. A nossa esperança é a sua vinda, a nossa esperança é a sua ressurreição. Por isso que a Bíblia Sagrada fala, né, uma das ordenanças do Senhor Jesus, para que nós possamos estar na Santa Ceia ali, partindo o pão é o corpo de Cristo, tomando o suco de uva é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele morreu numa sexta-feira, ressuscitou 3 dias depois, pregou o ressurreto 40 dias, foi assunto ao céu, enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo está preparando a sua igreja para encontrar com ele no arrebatamento. Amém? Deus abençoe você e a sua vida, e até a próxima aula.